E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma discussão técnica do canal Dominando Estruturas. E hoje você vai ser capaz de saber por que um aço de proteção, que ele é tão resistente, ele é tão fácil de a gente manipular, de a gente fazer curvaturas. Inclusive, normalmente eles são fornecidos em rolos, onde você tem uma grande facilidade de enrolar ele sem que ele seja danificado. Então pessoal, a gente sabe que um aço utilizado para proteção, ele é muito resistente. Por exemplo, o CP190RB, ele tem 1900 MPa de resistência à ruptura e ao escoamento em torno de 1710. A gente também tem um CP210 e a nova norma traz também um CP240. Eu vou dar o exemplo aqui do 190 por ser o mais utilizado. Esse aço, pessoal, a razão da resistência de escoamento dele em relação ao CA50, por exemplo, é de 3,42, ou seja, ele é muito resistente. Se você quiser substituir um aço passivo ou um aço de estruturas de concreto armado por um de proteção diretamente, apenas trocando o aço, você já poderia utilizar nessa razão de 3,42, dividindo a área de aço por 3,42. Isso falando só no estado limite último, viu pessoal? Não estou analisando aqui estado limite de serviço, que é a segunda grande vantagem dos aços de proteção. Sim, Daniel, mas porque ele é tão flexível, a gente consegue enrolar, manipular, fazer curvaturas, mas ele tem essa resistência tão alta. Veja pessoal, a gente está comparando duas coisas diferentes. Eu falei que o aço era flexível, mas ele é flexível transversalmente. A inércia do aço ele é muito baixa e do CA50 de uma barra também é baixa. Por quê? Porque você tem uma seção transversal que é apenas uma circunferência, de pequeno diâmetro. Então, tanto o CA50 quanto o CP190, ambos têm uma rigidez à flexão baixa. Então, você consegue manipular ele transversalmente com uma grande facilidade, inclusive usando suas próprias mãos. Já a rigidez do aço axial, ela é grande, porque depende não só do modo de elasticidade, mas também da área, ou seja, do diâmetro da barra. Já transversalmente, o aço de proteção, apesar de ser mais resistente, ele vai ter uma flexibilidade ainda maior quando a gente fala de flexão do aço, ou seja, a gente poder deformar ele transversalmente. Por que isso ocorre, pessoal? Porque no aço de proteção, comumente a gente vai ter o que a gente chama de cordoalha, ou seja, ao invés de uma seção transversal cheia, como uma barra, a cordoalha ela é composta, por exemplo, por 3, 7 fios, entre outros entrelaçados, parecem até fios de poste de alta tensão, onde o cabo é composto por vários diâmetros pequenos. Então a inércia não é composta, a inércia vai ser simplesmente a soma de vários diâmetros. Se a cordoalha tem 7 fios, a inércia é a soma da inércia de cada fio separadamente. Já uma barra, ou se esses fios fossem soldados entre si, a inércia seria composta. Então, quanto mais distante esses fios está do centro de gravidade da cordoalha, que é mais ou menos no centro, e se esses fios estivessem soldados, a gente teria uma inércia composta. Então seria mais difícil, ou tão difícil quanto uma barra CA50 de a gente flexionar. Mas a gente sabe que as barras para concreto armado como para concreto protendido, tanto o CA50 quanto o CA90, a função de ambos principalmente é resistir à tração. Por isso que a gente nunca se preocupou com isso. No CA50 a gente só precisa ter uma preocupação com o raio de dobra para a gente poder não plastificar a barra em algum ponto se o raio for muito pequeno. Já na proteção, como a gente quer facilidade para fazer curvaturas, você pode passar por baixo de uma viga, depois passar por cima de uma viga, por exemplo, fazendo essa trajetória com uma única cordoalha. Então o ideal é que essa cordoalha seja fácil de trabalhar, fácil de manipular e tenha uma flexibilidade transversal muito maior, inclusive para que você possa, ao evitar emendas entre cordoalhas, ter o fornecimento de cordoalhas em rolos, ou seja, de grande comprimento. Então perceba que a flexibilidade transversal da cordoalha facilita muito o transporte, ela não é limitada
em torno ali de 12 metros, como é a barra de aço da construção civil convencional, o CA50. Então você tem muitos benefícios por ter essa flexibilidade transversal, por não ter essa rigidez, a flexão grande da cordoalha. No entanto, ela é muito resistente trabalhando axialmente. Só lembrando que os aços de proteção não são compostos apenas por cordoalhas. Existem barras também e existem também fios que são diâmetros bem pequenos que garante também a flexibilidade, justamente por a inércia ser baixa o suficiente, sem necessidade de a gente formar cordoalhas entrelaçadas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.